Fala galera, sejam bem-vindos ao Subjetivando, o primeiro podcast da psicologia da Unigran e como sempre feito nunca, eu sou a Gabi e partiu terapia. Hoje nós estamos aqui com duas pessoas muito especiais. A primeira delas é o Guilherme, que veio aqui para contribuir a nossa equipe, como a gente já falou nos stories, então corre lá no nosso Instagram para ver. A nossa equipe, graças a Deus, tem crescido muito, a galera tá gostando, então a gente tá crescendo. E o Gui veio para ser mais um apresentador para nós, para que a gente possa produzir muito conhecimento. Né, Gui? Se apresenta para nós, fala um pouquinho sobre você. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Guilherme, sou acadêmico do 10º semestre de Psicologia. Estou aqui agora fazendo parte desse projeto, que é o podcast da psicologia. Espero poder contribuir, se divertir, levar conhecimento. E se você, assim como eu, é curioso, gosta de conhecer sobre a psicologia, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no YouTube, no podcast, no Spotify e no Instagram. Então, em algum lugar aí da sua tela vai aparecer o QR Code. Então, vai lá e dá essa força pra gente. Curte, comenta e compartilha. E bora pro vídeo, galera! Então, nós estamos hoje aqui com a Nair, a nossa segunda pessoa muito especial, que é psicóloga clínica, atende pela Gestalt Terapia. Então, como nós somos fiéis, nós estamos atendendo ao pedido, ao chamado de vocês, né? Que é falar um pouquinho sobre as abordagens da psicologia. E a Nair hoje veio falar um pouquinho sobre a Gestalt Terapia, que é um tema super importante. Uma abordagem da terceira força, enfim, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas se apresenta para nós, diga sobre você, seja muito bem-vinda, as portas estão sempre abertas. Ok, obrigada, Gabi, obrigada, Guilherme. A Laura também, que fez contato. Isso, pessoal, obrigada. Pessoal da organização. Isso, créditos para todos, né? Obrigadão aí por me convidarem. Eu sou Nair, sou psicóloga clínica, tenho uma trajetória aí na psicologia educacional, vivi um período aí no ambiente escolar, que foi muito legal. E hoje eu sou mestranda. Então, estou no desafio aí de fechar a qualificação para a gente ir para um novo momento dessa experiência como mestranda. E é um privilégio falar da Gestalt Terapia. Gestalt Terapia é um lugar de encontro. Também acho. Seja muito bem-vinda. E para a gente começar, eu queria já iniciar com uma pergunta. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é o que é Gestalt Terapia, né? Acho que muitas pessoas ainda não tiveram contato com essa abordagem, porque as abordagens mais difundidas aí é a TCC e a psicanálise. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da Gestalt, de onde ela veio, o que é a Gestalt. Legal. De fato, a Gestalt Terapia é uma novidade, porque a gente escuta o nome, Psicologia da Gestalt na formação. Eu imagino que a maioria das experiências dos acadêmicos, de fato, eu não conheci um que narrasse assim, olha, durante a minha formação eu tive uma disciplina onde eu me aprofundei nessa abordagem, que é uma abordagem, como todas as outras abordagens da psicologia, que estão aí para contribuir, para a gente atuar enquanto psicólogos. Sim. E durante essa formação, o que eu soube da Gestalt Terapia? Conheci a psicologia da Gestalt, que é o quê? A forma. E aí, o que significa Gestalt? Forma. Psicologia da forma. O que é a psicologia da Gestalt? É uma abordagem que trabalha a percepção. Sim. E aí eu vou chegar na Gestalt Terapia. A Gestalt Terapia, quando o Pearson, ele é um psicanalista, então ele fez análise, atendeu várias... E legal de você estudar a história é que você fala, pô, ele foi atendido por fulano, e aí você começa a ver vários filósofos, vários teóricos que a gente lê e fala, ele foi atendido. E aí... Depois criou uma coisa totalmente diferente. E eu vi lá o Paul Tillich, cara, nas histórias que eu tô lendo, eles se conviveram, e falam, gente, que legal. E aí ele pega, em algum momento, ele se distancia um pouco da psicanálise, e aí junto com outros dois colegas, eles se fundamentam em bases epistemológicas como o humanismo, a fenomenologia, o existencialismo, a psicologia da Gestalt. Sim. Então, e aí ele constrói essa abordagem que traz para nós um olhar para o ser humano pautado em todos esses fundamentos. Então, a Gestalt Terapia, como todas as abordagens psicológicas, ela busca que o consulente vá ampliando. E consulente é aquele que... Vamos traduzir. Vamos lá. Então, algumas abordagens chamam de paciente, outros chamam de cliente. Uhum. Na Gestalt Terapia a gente chama de consulente. Aquele que consulta a si. Perfeito. Legal, né? Genial. Bacana. Legal. Genial. Então, a Gestalt Terapia é essa abordagem que nasce ali com o Pearson, mas o Pearson ele chega até a neurose, a clínica da neurose, e aí a gente
em formação, a gente se aprofunda em outras clínicas. E aí, eu trabalho muito com esse texto. Eu até trouxe para uma propaganda, porque eu acho que é legal, o acadêmico gosta. Isso, mostra pra Olha, gente, ver. esse texto aqui é muito legal, que é Clínicas Gestálticas. É disso que a gente gosta, das referências. Das referências. Eu não consegui trazer os outros dois, mas eu Aham. posso passar para vocês o Pode, nome. aí a gente põe na descrição do vídeo. Isso. E esse livro, ele é muito interessante, porque ele traz aqui, o que ele faz? Eu diria que ele dá uma ampliada, porque o Pilso vai ele até um certo momento, na teoria, pensando essa clínica, e aí é trabalhar esse aqui agora, é trabalhar essa consciência, awareness, que a gente, que é um conceito, isso, né? Que é o que é awareness? É consciência. E aí, os Granzottos, o casal Granzotto, Marcos e Rosane Granzotto, eles ampliam essa clínica e aí eles trazem um aprofundamento, eles trazem para outras clínicas na gestalterapia. Então, é um material que, se você pensa em atuar nessa abordagem, eu super recomendo. Tem outros teóricos que também trabalham com gestalterapia, mas o que eu fiz de formação foi com esse pessoal aqui. Legal. Então, assim, só para entender, a Gestalt terapia, ela vai trabalhar com aqui e agora, com as questões que estão acontecendo no presente, né? Então, ela traz o sujeito para poder discutir possibilidades para a gente poder traçar aí caminhos, né? O que acontece? O que é o aqui e agora? Eu costumo dizer que toda vez que eu vou para o consultório, eu estou indo para o encontro. Eu encontro o meu consulente e aquilo que emerge no campo, aquilo que é figura no campo. E aí, isso que é figura no campo é uma condução de tomada de consciência mesmo, desse... O que eu desconsidero aquilo que foi vivido, o fundo de vivido, aquilo que eu trago, a gente chama isso de os fundos, né? Os nossos fundos de vivido são desconsiderados? Não. A questão é que as interrupções, elas acontecem no hoje. É aqui e agora que você se interrompe os processos de ação, a pessoa que não toma decisões, a pessoa que não consegue ter uma ação, ou a pessoa que não consegue nem dar conta daquilo que ela está sentindo. Isso se atualiza no aqui e agora. Perfeito. E aí a gente atua nesse aqui e agora para, de fato, olhar para essas formas que são repetidas, rotineiras, linguageiros, aquilo que um dia foi criativo, e aí você vai ouvir muito o gestalterapeuta falar de ajustamento criativo. O que é um ajustamento criativo? É essa possibilidade de, te entrego isso aqui, vamos lá. Vai. Você cria uma forma... Você pegou do jeito normal, né? Ele pegou do jeito tradicional, com a mão. É a ideia passa pra mim agora, passa pra mim. Tá. É a ideia de, num episódio... Né? Tipo essas coisas. Isso. Parece que é uma garrafa, mas eu te entreguei ela de um jeito que você teve que me propor uma forma diferente. O aqui e agora é essa criação. O que você cria quando o campo te proporciona alguma coisa que, se há uma interrupção, você entrega uma forma antiga. Sim. E aí você não cresce, você não tem crescimento. E nós somos seres para o crescimento, a gente se nutre nesse crescimento. Então, a gente olha, enquanto gestalterapeuta, para essas interrupções. Para como... E aí, entrando um pouquinho na proposta das clínicas gestálticas, você trabalha com a teoria do self. Então, você tem... como que em cada momento dessas funções, a função id, a função ato, a função personalidade, em cada momento há a interrupção. O que é a função id? Vamos lá. A gente vamos tem que chegar lá nesse lugar. Vamos chegar lá primeiro. E aí vamos bem assim, simples mesmo, tá, galera? Fechou. Mas o que é essa... vamos pensar nos excitamentos. Eu acho que a gente pode começar lá. O self. O que é o self? Esse sistema de contato. E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um excitamento que eu estou agora. Tô sentindo a minha garganta seca. Eu não tenho nenhuma interrupção, eu não tô com vergonha. Vai beber água. Vai beber água. É um excitamento, um desejo. Eu bebi água. Se eu tivesse, pode ser. E aí, gente, os meus professores, se assistirem isso, não me corrijam, galera. Mas eu tô tentando fazer aqui. Se eu fosse, por exemplo, da minha história de vida, em algum momento eu tentasse uma criação de beber uma água aqui e eu fosse repreendida. Dependendo como a forma isso fica, eu poderia passar aqui o programa inteiro sem atender isso que pra mim figura. Que é o seu desejo. Sim. Então, ou então, na hora que você vai tomar água, a gente fez uma pergunta, você se sentiu constrangido porque você tava tomando água. Nunca mais você vai beber água. Que aí essa repetição, e aí o legal desse nunca mais, Gabi, é que em outros momentos onde o meio me entrega possibilidades de atualizar isso que ficou como interrompido em mim, eu respondo da mesma forma. Não vou beber água porque eles podem chamar minha atenção. E aí a gente vai para a clínica olhar esses lugares onde tem essa interrupção. Então, e aí o legal de você estudar
a formação é que você tem todo um modelo teórico para exemplificar isso de forma bem mais tranquila para a gente, no encontro com o nosso consulente, a gente conseguir identificar e fazer o manejo clínico. E aí a função ato. O que é a função ato? É essa ação. O movimento, né? O ato de Isso. Sabe aquela pessoa si que tem desejos, mas não faz? Fica travada. Isso. As interrupções. Que aí a gente fala que é a vulnerabilidade dessa função. E a função personalidade. Quem sou eu aqui? E agora? Eu sou psicóloga. Sim. Eu sou... Aí a gente trabalha muito... É interessante nessa clínica olhar para as vulnerabilidades. Então, recentemente eu perdi minha mãe. Então, há um lugar de filha e havia um lugar de mãe que não se tem. Então, como olhar para essa clínica do sofrimento, de como que quando está em vulnerabilidade essa função, os tipos de sofrimento. Então, é uma abordagem que olha para a gente nesse lugar do aqui e agora, por isso que eu te falo, onde você se atualiza nessas interrupções. Tentando explicar isso de forma bem simples. Bem simples, né? Isso. Eu achei interessante nossa fala, né, que você trouxe pra gente que a Gestalt, além de olhar pro aqui e agora, ela também olha a história do sujeito, né? E acho que isso é muito importante a gente deixar claro aqui, Sim. porque por muitas das vezes eu já vi pessoas falando que a Gestalt não olha pro passado da pessoa, né? Mas não é que ela não olha, ela só não se prende a isso, né? Guilherme, eu não diria não se prende. Porque qual que é o consulente e o terapeuta, existe um manejo ali. Então, Sim. por exemplo, se eu tenho uma interrupção nesses excitamentos, a vulnerabilidade que se apresenta pede do terapeuta um manejo clínico para isso. Então, por exemplo, se eu apresento essa interrupção no ato, na função ato, de onde vem isso? Que é um convite para olhar para essa forma. E o de onde vem, aí você amplia. E você consegue... E aí a gente vai lá para awareness. Que é a tomada de consciência, isso, né? E não é só uma tomada de consciência. Isso aqui. Não. Não é só no nível racional, não é esse pensar, não é só awareness reflexiva. Tem awareness sensorial. Sabe aquilo, quando você tá... Você já tá no estágio, né? Sim, tô no estágio. Quando você tá com um consulente e aí ele tá falando uma fala falada e o corpo tá dizendo um monte de coisa. Aí fica vermelho e aí você percebe uma perninha que se agita. Você vai percebendo várias... Que é o fenômeno, né? Isso, e aí você faz o que a gente chama de desvio e aí você capta, consegue encontrar e olhar e tomar consciência de que isso que aparece vem dessa interrupção. E aí a gente faz esse processo de atualização. É interessante que as pessoas perguntam sobre técnicas. Eu acho que dentro daquela proposta que a gente estava conversando sobre Gestalt terapia trabalha com técnicas? Trabalha. Tem várias técnicas. E eu acho que todas as abordagens, de alguma forma, dialogam com as suas técnicas, né? Mas as técnicas, elas estão a serviço do quê, né? Não é uma técnica pela técnica. E uma coisa interessante da Gestalt... Tem um propósito, né? Sim, eu não vou para o meu consultório com uma plaquetinha assim, Falei essa palavra errada, né? Corta ela. Uma prancheta, você fala? Esse mas negócio pode ser plaquetinha esse também, negócio aí, gente. Nossa, acredita esse negócio. Não vou lá, vou atender a Gabi hoje, vou fazer a técnica da cadeira vazia. Cara, pode ser que isso não se aplique. Não se encaixe aplique, naquele não, naquele agora, né? Não, isso. Agora Gabi. agora vamos caminhar pela Gestalt terapia. Vamos ver se me fisga hoje. Vamos levar a Gabi agora pra Vamos Gestalt. ver se me fisga, hein? Porque atualmente ela tá na psicanálise. Vamos ver. Tô e não tô. Sabe assim? É. Tô e não tô? Então, não tô. Não Tá sei. se descobrindo, Tô me né, Gabi? descobrindo. Sabe o que eu acho legal? Eu acho que a psicologia ela é tão democrática e ela é uma formação assim que dá possibilidade para todos nós. Eu nunca, quando a gente estava conversando aqui nos bastidores. 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 Isso mesmo, tá certo. Tá certo. Olha aí a cobrança, né? E quando foi que eu escolhi, né? Eu olho para minha trajetória, eu sou Gestalt terapeuta antes de fato atuar como uma Gestalt terapeuta. Porque as vulnerabilidades, a humanidade, e aí é interessante, principalmente para quem está em formação e quem já está indo para o consultório, há às vezes uma tentação de querer ser tudo. Sim. Eu já ouvi essas narrativas, um dia eu sou isso, outro dia eu sou aquilo. Gente, isso é um equívoco e um risco muito grande. Sim. Se você, de fato, ao longo da faculdade, conheceu todas as abordagens, e aí você entende que a psicanálise é uma abordagem que te acolhe, eu gosto muito desse lugar de acolhimento,
cara, vá ser um psicanalista, faça formação. Vá ser feliz, né? Sim! E aí você vai construindo esses caminhos. Eu já ouvi um termo que fala assim, não é você que escolhe a abordagem, é a abordagem que te escolhe. É isso que eu falo, de fisgar. Por enquanto, ninguém me fisgou ainda. Estão tentando me fisgar, mas não me fisgaram ainda. Gabi, o que você soube sobre a Gestalt terapia até agora? Vamos lá, Gabi. Eita, prepara o corte, Marcos. Vai pro Instagram essa. Não, mas foi muito disso que você falou. Como são muitas abordagens, muitas coisas, então eles não aprofundam. Então é só essa pincelada, é o figura e fundo, como surgiu lá com os estudos lá naquele país lá que eu não lembro o nome, que as pessoas têm um nome difícil. E aí é figura e fundo, né, do fechamento lá das figuras. É muito isso, é no humanismo, né, no TTP humanista que a gente viu isso. Tá, então deixa eu te Né, dizer foi uma bem coisa pincelado. assim. E aí eu sou curiosa, Tá. né, muito curiosa. Já te cortando, mas pedindo pra você continuar essa reflexão. Sabe isso que você fala? Isso está nas bases. Quando o Pearson, ele faz essa proposta, ele se apropria disso que você fala de figura e fundo, da Gestalt inacabada, desse lugar... Do fechamento, isso, né? e ele traz isso, mas isso está dentro de uma proposta muito maior. Muito maior. mais complexo. E que a gente não vê na faculdade. Sim. E aí, galera, é formação. Não tem como ver tudo. Não dá. Não tem como não dá ver pra tudo. ver. E aí não é que o curso não seja bom, não é que os professores não sejam bons. Gente, é muita É coisa. muito conteúdo. E no que a gente tava falando agora, que tem gente que faz tudo. Eu não sei como a pessoa dá conta de fazer tudo. Porque assim, se você escolhe uma e se aprofunda naquilo, você estuda a vida toda e você não consegue estudar tudo. Só em uma abordagem, digamos assim, sei lá, vamos pegar a Gestalt mesmo, né? Uhum. Então você vai estudar, você vai ficar expert naquilo, mas tudo daquilo você não vai dar conta. Então como que a gente consegue fazer tudo? Né? Eu sou meio perfeccionista, eu gosto meio de, tipo, saber fazer e fazer bem. Bem feito. Como que você sabe fazer bem tudo? Não é possível isso. Eu acho E que é tem bem um problema, difícil. e tem um problema que eu diria que é grave, que é qual o fundamento da psicanálise? O que te direciona na clínica? Por exemplo, a clínica gestáltica, eu tenho um corpo, eu tenho as minhas bases filosóficas, eu tenho as minhas bases epistemológicas, eu tenho um direcionamento. Então, quando eu estou com o meu consulente, eu estou ali a serviço dele, mas eu tenho um fundamento, eu sei para onde eu estou indo. O manejo clínico me dá esse suporte. Uhum. Não é que eu fique lembrando, ele tá na função isso, na função aquilo. Não. É que eu tenho uma formação aqui, eu tenho um fundo que me dá contornos para essas ações. Como é que hoje eu vou ser um da TCC, amanhã eu vou ser um da psicanálise? Isso para mim é uma falha ética, eu diria. Eu não tenho um compromisso ético com esse consulente. Então, direciona o meu olhar. Sim. Um psicanalista olha com o olhar de psicanalista. E tá tudo bem? Então, assim, é importante esse encontro e talvez buscar outras coisas a mais, né? Não se fecha nos 5 anos. Sim. E ter essa responsabilidade. E fecha alguma hora do dia? Eu diria Da que... vida? Olha, Gabi, terapia é pra vida. Uhum. Eu penso que formação também é pra vida. É. Porque a formação, ela amplia tantas coisas enquanto ser. Porque é um encontro de humanos, né? É nessa relação aqui que acontece. E aí, quando eu estou em formação, vai se ampliando. E tem muita coisa nova, tem muita coisa interessante que os teóricos têm produzido, não morreram, não Sempre foram só tá eles, surgindo né? coisas novas, né? Sim. E acho que esse É processo... a nossa hora de produzir também, né? Se pensar assim futuramente, né? Sim, Seu mestrado mesmo que você tá terminando. Você tá produzindo. Produzindo. sim. E eu acho que esse processo de você sempre estar buscando é um processo de autoconhecimento também, né? Igual você falou, a gente vai ampliando a nossa... É o termo que você utilizou? O nosso fundo, né? Para poder dar suporte, pra gente poder conduzir da melhor maneira possível. Legal que você fala, atualizando o nosso fundo. Quando você vai fazer a formação, e aí você trabalha com um gráficozinho que exemplifica um recurso visual pra gente ver, né? É como se, assim, eu atualizei isso aqui, isso cai como um vivido aqui. Eu atualizo, isso cai como um vivido. Qual é a questão da forma que se repete? É que não cai nada novo. O vivido não se atualiza. O vivido não se atualiza. Nossa, que forte isso, né? Bonitinho, né? Achei Dá até forte. pra um corte. O vivido... Anota um minuto aí, galera. O vivido não se atualiza. Vou sair com essa frase na cabeça Vai agora. aí.
muito potente. Terapia amanhã, você vai marcar também? Opa, partiu terapia. Aí. Partiu agora. Então, só pra gente entender, já que a gente vê nessas duas coisas, a gente falou Gestalt terapia e psicologia da Gestalt. Qual que é a diferença das duas? Tá. Pra gente, né? Porque a gente fala de um, depois fala da outra, e a gente fala, tá, mas é a mesma coisa, porque tem um mesmo nome igual. É um termo parecido ali, né? Uhum. Tá. Psicologia da Gestalt, ela é um dos fundamentos. É a base. Isso. Quando Então- o Peirce vai lá pensar a Gestalt terapia, ele vai, a base epistemológica dele é de várias construções. Então, a psicologia da Gestalt está ali. Só que a psicologia da Gestalt, ela está trabalhando a percepção. Ok. E aí, por isso que a gente, quando tem essa disciplina lá, tem um quadro que é muito... que todo mundo já viu ele, que parece que são duas pessoas olhando, mas é um vaso. Ah, Ah, sim. Que é o que todo mundo vê isso, né, na Aham. formação, né? Parece que Coloca só tem aí, Marcos, no vídeo. Coloca aí no vídeo pra gente ver. Parece que só tem isso na Gestalt terapia, mas aquilo lá não é Gestalt terapia, galera. Aquilo lá é psicologia da psicologia Gestalt. da Gestalt. Que é uma teoria para estudar a percepção. Entendi. A percepção que você fala é os sentidos. Como você olha aquele quadro que professores, quando eles ministram a aula, eles mostram. O que você tá vendo? É a sua Aí você percepção. percebe duas Dois pessoas, rostos. você percebe um Um vaso. cada um percebe de um jeito. Isso. E aí, a Gestalt terapia vai se apropriando de alguns desses conceitos, de alguns desses conhecimentos. Então, ela tem uma base que se fundamenta também dialogando com essa psicologia, mas não são a mesma coisa, não Uhum. são. Então a gente É pode uma dizer prática. que a psicologia da Gestalt é a base, o embasamento do início da Gestalt terapia. Então a Gestalt terapia se utiliza dos fundamentos da psicologia da Gestalt, De alguns. de alguns fundamentos. De alguns. De percepção, por Como exemplo. o humanismo, como o existencialismo, como a fenomenologia, como essas bases que estão ali dando... Eu acho legal que o Peirce, ele tá vivendo essa história. A gente tá aqui falando de uma coisa que, uau, já foi, mas tá ali e ele tá vivendo isso que tá acontecendo, tá se apropriando dessas teorias e vai produzindo. Que é aquilo que você falou, hoje nós estamos pesquisando e nós estamos aí produzindo novos conhecimentos. Sim. Então, é esse lugar de isso tudo aqui. Quando eu respondo a pergunta, eu não me encontrei agora com a Gestalt terapia. Isso já vem da minha história. Uhum. Tudo se forma nesse processo. E aí, a psicologia da Gestalt está onde, nesses termos que a gente coloca aqui. Uhum. Inclusive, a Gestalt, né? Psicologia da Gestalt, Gestalt terapia. Forma. Legal. Bacana. Psicologia da forma. E você falou, teve um momento aí na sua fala que você falou da awareness, né? O processo de awareness. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é essa ampliação do processo de awareness. O que é essa tomada de consciência dentro, né, da Gestalt terapia? Tradução de awareness é consciência, né? Ok. Sua tomada. E aí, eu não vou entrar muito, mas você tem a awareness sensorial, a awareness reflexiva e a awareness deliberada. E aí, eu não vou entrar muito nessa ideia, mas o que é uma tomada de consciência? A gente estava falando como que você fez a pergunta, dizem que a Gestalt não olha para esse fundo, não olha para esse passado. Como a psicanálise, né, por exemplo. Isso. O que é uma tomada de consciência? Sabe quando o hábito, ele é simplesmente uma repetição? Sim. Você faz, vamos tentar pensar um exemplo de alguma coisa que você só faz. Sem perceber. Dirigir, por exemplo. Não? Sim, pode ser o dirigir, que é uma coisa que você já tá você não tem uma consciência mais presente ali do aqui e agora. E isso tá mais automático. Mas se eu for ampliar para a clínica, pensar assim, em comportamentos que a gente se repete, e aí no consultório, a condução é para quando você tá narrando uma fala falada ali, contando uma história. Sim. Uma história super triste, às vezes só narrando, mas o seu corpo tá vermelho, você percebe que a pessoa fica mexendo, e aí você faz esse desvio para isso que o corpo traz como uma denúncia de um afeto, de uma interrupção. E aí essas tomadas de consciência, quando você faz esse desvio, essa fala falada, que é desse lugar da forma, ela perde sentido, que é a repetição. E aí você encontra uma consciência. O que tá rolando ali? O que tem por trás dessa fala falada? O que eu tô deixando? O que tá perdendo? O que nós estamos perdendo ali? Então, é tomar consciência dessas interrupções, de como que a gente interrompe esse fluxo. Porque o crescimento e o desenvolvimento, e a gente, quando eu falo, veio o excitamento e eu vou lá e faço, é um fluxo. E aí é interessante quando eu falo desse excitamento e eu vou lá e atendo esse desejo, consciência, awareness eu posso querer beber água agora.
mas eu delibero beber água daqui 10 minutos. Uhum. Deliberei. Eu tenho consciência do que eu sinto, tenho sede. Que é a sede. Eu delibero, eu faço uma escolha consciente. Não beba essa água agora. Uhum. Então, eu estou no aqui e agora, deliberando e tendo consciência do que eu estou sentindo. O que acontece com a gente nas interrupções? Ou a gente não sente, não percebe o que está sentindo. E aí vira uma confusão, né? Fica uma coisa inatural. Eu não percebo o que eu estou sentindo. Eu não delibero. Uhum. É como se a pessoa ficasse... Tipo, a mercê dessa repetição. Na repetição. Tipo, ela nem percebe o que ela tá fazendo, sim, o que ela tá sentindo. sim. E aí fica confuso. Sim. E aí, na hora que percebe, Pá. muda tudo. Pá. Eu posso... Vira figura, deixa de ser fundo. É isso, não é? Ai, que orgulho, entendi. E é legal, Gabi, que quando você faz esse desvio, é muito bacana na clínica, assim, porque eu sempre falo que eu vou para um encontro. E aí a gente vai para o encontro desejando o encontro, né? E é legal quando você faz esse desvio, a tomada de consciência é quase que ela aparece no olho que fica cheio de lágrima. E eu até me arrepio quando eu lembro desse. No silêncio, naquele negócio de... O afeto vem. E aí você consegue olhar para isso. E de onde vem isso? Uhum. Onde você já viveu isso? E aí, talvez a pergunta pro aqui e agora é, hoje, onde você vive isso? Que é essa tomada de consciência, né? Que é o consulente se encontrando ali. Eu tenho uma professora que se chama Maristela, inclusive. Um beijo, Maristela, minha professora. E ela tem uma frase, assim, que eu acho muito bacana, dentro da Gestalt, que ela fala assim, o que te impede de você bancar o seu desejo? Né? Então, ela sempre questiona isso. Mas por que você não banca o seu desejo? O que tá te impedindo? O que tá te travando? E isso é uma frase, né? É uma palavra muito utilizada dentro da Gestalt, né? Eu percebo, né? Porque a gente vai trabalhar isso. Tá, você quer fazer isso. Quero viajar, quero me casar, quero fazer uma formação, mas não consigo. Tem algum movimento ali que tá me travando. Aí a gente faz esse processo, né? E questiona, né? O que tá te impedindo? Então a pessoa vai para um lado reflexivo para poder ver o que tá impedindo ela. Então eu acho isso muito bacana. E ela sempre fala, não, o que te impede? O que tá faltando pra você bancar o seu desejo? São as neuroses. As neuroses. E como, né? E como você já tinha falado, né? Uma das perguntas que a gente vê também é que dentro da TCC a gente tem bastante técnicas, né? Uhum. Então a gente vê bastante técnicas. E a pergunta é, dentro da Gestalt tem técnicas também, né? Sim, tem diversas técnicas. E eu acho que a técnica, ela está a serviço do quê, né? A pergunta é bem importante pensar essa clínica e entender a técnica pela técnica. Não serve. Galera, não rola. Mas a técnica, existem diversas técnicas. Uhum. E, assim, várias vivências, várias possibilidades de você atualizar, inclusive no consultório. Uhum. E aí você tem a mais conhecida, que eu acho que diversas abordagens usam e conhecem da cadeira vazia, é uma. Mas você pode usar muitas outras técnicas. E aí a gente fala muito em gestalterapia, que quando faltar tudo, você tem o seu corpo. E é o corpo do terapeuta que faz você compreender qual é a clínica que aparece. Uhum. É sofrimento? Qual é a clínica que aparece? É um ajustamento... Qual tipo de ajustamento que está aparecendo ali? E aí, é esse corpo que te denuncia. O corpo do terapeuta está ali também, nesse encontro, e colabora com esse... E eu diria nem só colabora, mas conduz esse manejo. Uhum. Então, às vezes a gente está atendendo e a técnica é aquilo que o campo te dá. Uhum. De muitas possibilidades. Eu atendo criança também. E é muito legal você ter essa compreensão de como se dá o desenvolvimento e como que a gestalterapia entende esses processos, inclusive na clínica com criança. Muito, muito bacana mesmo. Você estava falando sobre campo, né? Então, para a gente entender, né, para o pessoal também entender o que é esse campo dentro da gestalterapia, né? Também tem a ver com a fenomenologia, acredito eu, ou não sei. Mas diz para nós, né, o que é esse campo, o que é essa fenomenologia dentro da gestalterapia, pra gente poder entender, né? Porque daí a gente vai conversando, a gente se entende, mas aí o pessoal fica meio assim... Tá dentro das bases epistemológicas da gestalterapia. Teoria de campo de Kurt Lewin, teoria organísmica, fenomenologia. O que é o campo, né? O campo manifesta. Aqui é o campo.
Aqui é o campo. Esse é um campo. Uhum. E uma coisa bacana da gestalterapia e que a gente olha para esse lugar do campo é que não é uma coisa minha. É uma coisa que se dá nessa relação. Uhum. É nesse encontro aqui. E aí a gente pensa como que se configura os campos, né? E aí traz um lugar de nossa responsabilidade com a nossa liberdade, com aquilo que nós produzimos e com as nossas tomadas de consciência, né? O campo é isso. Uhum. A fenomenologia, vocês já ouviram falar da redução fenomenológica? Não. Dá umas pinceladas bem bacanas na formação em psicologia. A gente lê alguma coisa, não se aprofunda muito, mas está dentro das bases. Que é você chegar ao fenômeno em si, a essência. Uhum. E aí a gente não vai viajar muito na fenomenologia, mas é uma base que traz esse lugar na clínica. Você suspende isso que está aí a priori, né? Eu não vou ouvir essa falada, ou esse discurso que você repete para todo mundo. Sim. Eu vou reduzir isso e vou chegar até o fenômeno específico. Isso. Então, você trabalha com esse lugar. E aí, é interessante que as perguntas, e por isso que o corpo é o terapeuta. É você nesse encontro que, eu fico muito triste. Tá. Como é a sua tristeza? Como é? E aí, você vai chegando nesse lugar. E às vezes não é a tristeza. O que figura, o que é desvelado ali. O que tá por trás, mostra. Né? Isso. E aí, você vai conduzindo. Então, é legal essas bases, Gabi, porque são fundamentos. Quando eu falo lá que não dá para eu ser uma psicanalista, não dá para eu ser uma terapeuta comportamental, porque as minhas bases são essas, que me dizem que aqui na clínica eu não tô aqui. Eu suspendo isso, eu estou para esse encontro, para chegar aquilo que o nosso encontro promover. Que bonito isso, né? É muito bonito ouvir isso. Então, só para entender, o fenômeno é aquilo que é manifestado no campo, que o campo traz, a gente vai percebendo e vai trabalhando em cima daquilo. É mais ou menos isso? Digamos que sim. De uma forma bem assim, existe né? um campo, que esse campo, a relação se desenvolve, né? E vamos pensar na terapia aí. Entre terapeuta e consulente. Falei bonitinho. Isso aí, Gabi, você dá uma boa gestaltista. Eu também tô achando. Gestaltista, eu ia falar, olha só. Ai, também Jesus. serve. Também serve, também serve. Gestaltista serve também. Então, existe esse campo, que é essa relação, né? Que tem entre eles, do aqui e agora, que a gente tá vivendo nesse encontro. E aí, dentro desse encontro, a gente vai encontrar esse fenômeno, né? Que daí a gente se utiliza dessa fenomenologia, né? Não necessariamente uma redução fenomenológica propriamente dita, mas a gente se utiliza para entender o que aquele sujeito está se passando. Eu diria que tá mais uma postura fenomenológica. Entendi. Sabe? É esse terapeuta que está ali, quando você me conta o que você me conta, é uma coisa que a gente aprende muito em gestalterapia, é dar lugar ao estranho. E como que é isso, dar lugar ao estranho? Sabe aquilo que você... Quando alguém... A Maristela é minha amiga? Oi, Maristela. Se você assistir isso aqui, não me corrija. Sabe aquilo do bancar? O desejo? Parece simples bancar desejo. Gente, não é simples. Nossa, cara. É muito não é simples, difícil. Não é simples. E aí, assim, vamos dar lugar a um estranho. Por exemplo, eu sou mãe. Uhum. Eu posso ficar dizendo para vários lugares, eu ainda sou terapeuta, né? Que é um saco ser mãe. Pode. Posso. Mas existe uma política, existe um grande outro, existe uma expectativa. Eu lido com essa expectativa, eu lido com tudo isso. Eu posso, inclusive se eu posso, sai assim, meio amarrado, né? Pode. Pode, com a cara. Não é com a cara assim. bem. Se você tá disposta a enfrentar as consequências. Com uma cara. E aí a questão é, como é dar lugar a isso que é estranho? Que não foi vivido por você fala. Não é nem que foi vivido, é que não tem lugar, não tem lugar, não logra lugar social esse estranho das minhas vulnerabilidades. Uhum. Então, a clínica é esse lugar para as vulnerabilidades serem vistas e acolhidas. E aí é tomar consciência de que às vezes é um saco. Isso. E que tá tudo bem. E que tá tudo bem. Só que não tá tudo bem se eu falar isso na minha rodinha de colegas, talvez. Ou dentro da minha casa, para meus filhos. Entendi. Né? Mas aí, dentro da clínica é se colocar nesse lugar, né? E o estranho está nos afetos que estão, às vezes, inibidos. Então, assim, tem vários estranhos que o clínico vai promovendo esses desvios, esse manejo. Uhum. Então, eu penso, Gabi e Guilherme, essas bases fenomenológicas, essas bases epistemológicas, elas te conduzem dentro de uma postura ali enquanto terapeuta. Vai ser sua base também, sim, né? Sim.
cada coisa que você vai encontrar, você vai olhar pela visão daquelas bases. A Denise, nossa professora, fala muito, né? Que é o óculos que a gente escolhe pra enxergar o mundo. Sim, Então, a Denise deve ser muito legal. ela é Porque bem é o nome legal. da minha orientadora. Ela estará aqui em breve, né? Isso aí. E então a gente pode entender dessa forma, né? Se eu tenho uma base e eu uso esse óculos, eu vou enxergar e me comportar com base nesse óculos, né? Se eu tirar o meu óculos, eu vou ter que enxergar de uma forma diferente. Sim. E uma coisa legal da gestalterapia, e por isso eu falo e repito isso muito da trajetória, faz muito sentido para mim. A forma como o humano é visto, como as vulnerabilidades são vistas. Uhum. Então, são ajustamentos que quando eles são criativos, eles estão a serviço desse processo nosso de fluxo, né, contínuo de crescimento. A questão é que os ajustamentos criativos, eles se perdem, deixam de ser criativos, e aí são as neuroses que a gente conhece nas várias abordagens e trabalha. Então, esse olhar para o ser humano Uhum. dentro das clínicas. E só assim, pra galera entender, o que seria esse ajustamento criativo? É a forma como você cria. Que eu vou me adaptando. Pode ser, eu vou usar o termo adaptando, mas adaptando é mais... Vamos pensar uma novidade. Ok. Sabe quando você dá uma resposta, você cria diante do novo? Você vai para o encontro. Uhum. Você já foi em 20 encontros. E você vai nesse encontro e você Entrevista está... de emprego. Isso. E aí, por Faz exemplo... todas as entrevistas do mesmo jeito. Aí, de repente, você fala, hoje eu vou fazer diferente. Mas aí vamos pensar assim no aqui e agora. Você já Uhum. foi em 10 entrevistas de emprego. Se você for na primeira e nas próximas 9 entrevistas e não olhar para o encontro como outros encontros únicos e repetir a forma da primeira, pode ser que você receba um não como recebeu na primeira. Talvez seja esse lugar desse encontro e dessa atualização. Eu me perdi na pergunta, porque eu acho que vocês olharam. Não, a ideia era a gente discutir sobre esse ajustamento criativo. Então, Tá, voltando lá. Isso. Aí, ó, eu tinha perdido mesmo. É você, no aqui e agora, viver o que o campo te oferece. Por exemplo, eu vou me encontrar com o Guilherme e eu chego aqui, diante daquilo que você traz e que eu trago, a gente vive este processo, que é criador. Então, a pergunta que é fora daquilo que eu estou acostumada a responder, que me pede uma resposta nova. Entendi. Então, acho que a própria palavra diz, né? Ajustamento criativo. Você e se ajustar a coisas novas. E é naquele campo, naquele... Isso, Gabi. Isso que você estava falando da Isso, entrevista. Gabi. Então é naquele. Então, por exemplo, com aquele captador, recrutador, você foi diferente porque ele te deu... É o campo. É o campo. Isso. Só que aí não saiu agora. Gabi, só que aí, se você no primeiro teve um que não foi tão gentil ou que você não se sentiu acolhida, se você não atualiza essa forma no próximo, a tendência é que aí você tem todas as respostas que o corpo produz. E aí não é criador. E aí você repete uma forma. Então, aquelas pessoas ficam nervosas. Que todo mundo vai ser o meu pai castrador de vocês, né? Ó, psicanálise. Olha aí. Escapou aí. Ai, que legal. Não, agora fez mais sentido esse ajustamento criativo. Agora, tava com uma Tudo coisa... é um ajustamento. Em gestalterapia, todos são... Alguns não são saudáveis e alguns são saudáveis, outros disfuncionais. Então, esse fato, por exemplo, que você disse de tomar água, né? Então, a gente bebe a água, mas se alguém me repreender, foi uma forma que eu me ajustei a isso. Sim. Que eu me coloquei diante disso. E sabe quando é criador? Quando na próxima vez que você for beber água, você for lá e criar uma forma de beber água. E não se inibir em relação à água. Então, você está criando. Criar algo novo. É um fluxo. E aí, é nessa relação e nesses momentos que são sempre no aqui e agora que eu vou me atualizando. Eu acho essa questão do fluxo tão bonito, né? Acho que é tão legal a gente tá em constante fluxo, sempre tá se permitindo a coisas novas, né? Porque às vezes a gente fica tão, assim, com medo mesmo, né? De viver novas experiências. Então acho que quando a gente se permite, parece que as coisas fluem, é mais gostoso. Eu gosto dessa palavra, né? O fluxo. Vamos fluir, né? Vamos deixar fluir. Sabe onde... Quando a gente começa, Guilherme, e eu volto naquilo, né? Bancar o desejo parece simples, mas não é. Não. E aí essa sociedade capitalista e blá, 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 que a gente já sabe, né? Uhum. É sempre
abrindo mão do meu desejo em nome de um outro demandante, né? Tem um grande outro aí. Então, e a gente começa isso nos processos iniciais da nossa vida mesmo, né? Eu não posso, não pode, porque ela não quer, não faz isso porque ela não quer. Então, a gente tá sempre deixando o desejo, aquilo que é nosso, e não deliberando sobre fazer ou não, porque é uma escolha agora. Mas isso é em nome de um outro desejo. Você diz que eu não posso, e eu não faço. E aí a gente vai com essas formas que não são saudáveis, que são disfuncionais. Com o tempo, isso traz muito sofrimento, Sim. né? Acho que um grande exemplo disso são os relacionamentos tóxicos, né? Eu deixo de desejar porque o outro me reprime de alguma forma o meu desejo. Sim. E aí, como que isso vai se atualizando, né? Se num novo relacionamento, em um outro momento, se não houver uma criação nova, se repete essas formas. Que aí é a forma que você trouxe, Sim, né? A gente sim. vai olhar para essa forma para ter esse ajustamento criativo e fazer um... Pega esse livro. Peguei. Gabi, pega esse livro de outra forma. Você criou. Entendi. Acho legal brincar com a caneca. Que se eu te entrego uma garrafa dessa, pega essa garrafa. Olha como a mão já vai. A gente já vai com essa... No automático, né? Nem percebe. Sim. É igual aquela hora, a primeira vez que ela te deu a garrafa, né? Eu fui pegar normal. Que é da mesma forma, né? É aqui. E isso tá dado, né? Nossa, Parece agora que- toda vez que eu for pegar uma garrafinha, eu vou, Você vai vou lembrar pegar da de uma Nair. forma diferente. Eu vou Ajustamento criar, criativo. Vou fazer assim. Vou criar uma Se nova for forma. funcional, por exemplo, dirigir, é funcional, né? Uhum. Galera, não dá pra você ficar pensando na marcha toda hora, por isso... Nem mudando, gente. Sim, Aí nem deixa de tem ser- como. Deixa de ser funcional quando você vai fazer baliza. É isso aí. Porque toda vez que eu vou fazer baliza, eu tenho que parar. Tá, vamos lá. Eu tenho uma professora que ela fala que o gestalterapeuta é aquele que autoriza os desejos. E é Que potente, bonito, mas é complexo que também, né? bonito. E aí a gente volta na questão Como da consciência. terapeuta, você fala? Sim, o gestalterapeuta é aquele que autoriza desejos. Desejos do outro ou de si? De todos. Ok. A questão é, quando a gente falou lá de awareness, Aham. tem desejos que eu banco, tem desejos que eu negocio, tem desejos que não figura, né? Que eles não são fortes, que eu posso deixar. Uhum. Então, isso é essa consciência, né? E a gente tá sempre nessa troca, né? Figura, fundo, figura, fundo. Agora sim, depois, daqui uns dias não, porque depois já não é o aqui e agora, e vai ser o outro sempre um aqui novo, agora. né? Sempre o novo. E só pra viver novidade, você precisa estar no novo, né? Tem que Uma se... nova possibilidade, cada dia uma nova possibilidade. Tem que se permitir, né? Acho que a ideia é essa, se permitir. E muitas das vezes a gente não se permite, né? Não é simples, façam terapia. Você falou, né? Façam Partiu. terapia, galera. Partiu terapia. Terapia ajuda. Você sabe. Isso aí. Quer fazer? Pergunta. Não, pode ir, vai. Vai com E- Deus. E assim, de forma assim, bem generalizada. Qual que é o foco da Gestalt terapia? A gente pudesse reduzir. Isso. Claro que a gente não consegue, mas se a gente conseguisse reduzir a Gestalt terapia a um foco principal. Cara, Não como dá, toda, não como dá, toda não dá. abordagem... Olha, eu aqui já tô bebendo água, fazendo uns barulhos aqui, né? Vai, pode. Como todas as abordagens, o foco é esse consulente, Uhum. que ele possibilitar uma busca para que ele consiga ampliar essas formas, Uhum. que ele se amplie nesse campo, que esse fluxo retorne, né, de crescimento, que é autorizar Né? Autorizar. esses lugares. Viver, fluir. Uhum. Focar nas suas Se potencialidades, atualizar. né? Sim. Potencializar aquilo que ele tem de bom, né? Que ele tem de... E eu acho muito legal esse fluxo, sabe? E Uhum. você saber que você pode deliberar sobre escolher algumas coisas. E aí a gente trabalha muito com a culpa. Não, se responsabiliza. Banca teu desejo e se responsabilize por ele. Isso. Porque é fácil Parece bancar o desejo, mas e aí pra depois, né? Se responsabilizar por ele. Porque o processo de crescimento, ele traz esse lugar para nós, né? De um desejo, mas eu me responsabilizo por esse desejo. Sim. E aí a gente tem pessoas conscientes nas relações, né? E aí a gente vive isso, terapia de casais, terapia com criança, terapia com adolescente, com adulto, com quem for, é você olhar esse lugar de um fluxo que às vezes está interrompido Uhum. e você autoriza esses lugares,
Mas também esse ser humano se responsabiliza. Porque seria muito fácil, né? Eu ir lá, vou ao banco, meu desejo, um exemplo, né? Eu tô querendo gastar. Pego meu cartão de crédito. Quero comprar. Vou lá, pego meu cartão de crédito, gasto 10 mil reais. Uau, ele tem 10 mil reais no cartão de crédito. É brincadeira. De limite, né? Não, é brincadeira. De limite. Queria. Mas eu vou lá, E nem gasto. é terapeuta ainda. Você viu, nem formou ainda. Queria, gente. Mas aí eu vou lá, gasto tudo isso, banco, né, o meu desejo de ir lá e gastar, mas e aí a responsabilidade depois de querer pagar? Então eu percebo que nessa nossa sociedade, a gente quer, sim, experimentar A gente os nossos... deseja bastante, mas não se Não quer responsabiliza A bastante. gente não quer Quer ver a com as nossa responsabilidades. geração. Exato, e a gente é muito imediatista, né? Eu percebo que a galera tá cada vez mais imediatista, que é pra ontem as coisas, né? E não é assim que funciona, né? E talvez, Guilherme, nisso que você dá de exemplo, talvez a gente precise ver se isso é um ajustamento, se isso é criador ou se esse ajustamento ele é disfuncional. Perfeito. Observar, né, esse fenômeno. Porque na terapia dói, né? E aí a gente se responsabiliza, mas a gente sabe que dói esse processo também de entender tudo isso. Porque aí a gente não quer entender, só vai lá, quer resolver, resolve na hora, e daí depois você acha uma outra coisa pra resolver naquela hora e vai só tampando só o capa-lira. Por isso é legal ler esse livro e fazer a formação, galera. Porque você trabalha as várias clínicas e aí você tem... eu não vou entrar, só vou citar que tem, por exemplo, os ajustamentos banais. Você tem outras possibilidades de perceber como que a gente vai se ajustando. Porque é sempre uma forma de ajustar ao que esse meio, ao que esse campo nós estamos vivendo nele, entendeu? Então, pode ser que se eu gasto 10 mil reais no meu cartão, tá tudo bem. Pode ser que não seja tudo bem. Então, a realidade em si é o fenômeno. É a tua realidade. Mas de eu 10 queria mil. gastar 10 mil e conseguir bancar E ficar depois. tudo bem, E né? ficar tudo bem, não se Eu preocupar também. depois. Né? Não ter que vender um rim, Ou algo assim, né? né? Pois é. E deixa eu te perguntar, esse livro aqui, tô curiosa, que eu gosto de livros. Mostra pra nós, fale um pouquinho dele. Esse aqui dizem que é a Bíblia. Ah, esse eu já vi. A Bíblia Já vi, da já Gestalt li. Terapia. Isso. Ele é o Legal. Gestalt Therapy. Fome. Ai, gente, vai me fugir o nome do outro que o pessoal lançou. Não vou me arriscar, porque... Mas aí você manda pra gente e a gente coloca Tá. na descrição. Mas esse livro aqui... Só que é um livro... Ah, gente, leia com paciência e repita... 15 vezes. É uma leitura densa? Muito, muito densa. Esse também é denso. Uhum. Mas esse, eu diria que ele tem uma proposta que constrói de forma mais didática, talvez. Uhum. Talvez eu esteja pecando com ele. Mas são livros excelentes que um gestalterapeuta precisa estudar, eu Sim. diria. E precisa, é complicado falar precisa, né? Se deseja esse lugar, talvez escolha estudar. Banco do Melhor, desejo. né? Se Banque. responsabilize por ele, Sim, porque vai ter uma pessoinha sim. ali Sim. que você vai ser responsável. Talvez por uma Exatamente. ferida. E tem outros dos grandes outros, que eu não tenho ele aqui. Legal. É uma coleção, então, né? Tem vários. Eles dão uma caminhada bem boa, né? ampliada. Por exemplo, as psicoses. Aqui no Pearson, ele vai até a neurose. Aqui a gente tem com eles as clínicas. Essa ampliação. Sim. Legal. Muito Legal. E atualizando, né? Hum. Então a gente quer agradecer você. Tem mais alguma coisa que quer contar pra gente de novidade? Quer atualizar a gente na Gestalt Terapia? Fazer o fluxo. Gente, se você quer ser um gestalterapeuta, estude, faça uma formação. Quem escolhe a gestalterapia, eu não tenho ninguém que na rua assim abandonei. Uhum. Porque eu encontro, eu volto a dizer, há um equívoco quando a gente acha que a gestalterapia é a psicologia da Gestalt. Uhum. Uhum. E eu penso, e agora assim, uma sugestão para as pessoas que pensam nos cursos, se não dá para aprofundar, talvez, pelo menos, indique que não é aquilo ali. Uhum. Sabe? Talvez construir esse projeto da disciplina, entendendo o que é a gestalterapia. Que é muito mais do que Sim. aquilo, né? Sim, porque parte dessa psicologia da Gestalt, isso fica. Por que fica? Porque traz um recurso visual ali que a gente fica curioso, alunos, e mostra a gente lá nos primeiros anos, não é? É, bem no A gente começo. fica Eu assim- tive esse ano, no semestre passado. Mas a professora deixou bem claro, assim, que eram coisas diferentes, que a gente não conseguiria ver tudo das duas, mas que eram coisas diferentes. Que semestre que você viu, Gabi? No quinto. Mas, no quinto Gabi, semestre. é legal a professora fazer essa diferenciação. Eu não me lembro se eu tive isso na época que fiz. Mas, assim, se a proposta é falar da gestalterapia, talvez a ênfase não precise ficar na psicologia da Gestalt. Uhum. Você possa mencioná-la como você menciona as outras bases. Sim. Entendeu? Uhum. Mas tudo para dizer, faça uma formação.
na área que você escolher atuar. Se for Exatamente. gestalt-terapia, você vai ser Continue muito estudando. feliz. Continue a estudar, a Sim. estudar, a estudar. E faça terapia. É. Sim. Igual a Dory. Autoconhecimento. Só não esqueça, né? Igual a Dory. A nadar, a nadar, a nadar. E, Nair, fala pra gente onde a gente pode encontrar você, os seus contatos, redes sociais, onde a galera pode estar te procurando. Nos barzinhos. Mentira! Muito bom. Na Bíblia ali. Não, galera, Tô brincando. cuidando de criança, tô brincando também. Pessoal, eu sou psicóloga clínica. Eu vou deixar meu número Pode com ser. vocês, Perfeito. pode ser? Aí a gente põe na descrição. Então. Sim. Eu tenho uma rede social, mas é uma rede social que você vai ver meu rosto lá, porque eu não atualizo, eu não tô nessa vibe de produção de conteúdos, então tô lá. Se quiser me adicionar, tá tudo bem também, não tem E como problema. que é o Instagram? Psi, Nair, você me adicionou hoje, lembra aí, Sim, me ajuda. Ai, meu Deus, deixa eu olhar aqui agora De pra poder lembrar Depois certinho, não passar errado. Mas eu acho legal passar o telefone, que eu acho que é mais... Isso. Uhum. Uhum. Você pode falar. Possível, sim. Daí o Marcos coloca assim. embaixo. 99644-3477. Joia. Tô Maravilha. disponível pros papos. Isso. Perfeito. Perguntem, gente, aí nos comentários. E aí ela volta pra uma parte 2, junto com a amiga dela, Maristela. Ah, é? Maristela. Que legal. Imagina um papo, um bate-papo. Maristela, você... Nossa, seria incrível. Eu bato papos com a Maristela. Vou sair 4 horas da manhã pra Campo Grande. Amanhã. Amanhã. E ela vai estar junto? Sim, nós duas. Olha que bacana. Que A gente vai legal. batendo uns papos legais. E só pra passar aqui o seu Instagram. perfil, tá? Uhum. É psi_Nair_Martins. Então, quem tiver interesse aí, só digitar lá no Instagram Isso que vocês aí. vão encontrar a Nair por lá. Isso, muito bom. E aí, é te agradecer, né? Obrigada por este encontro, por essa troca, por esse fluxo. Seja muito bem-vinda, as portas estão abertas. Amei, né? Eu também Talvez gostei. tenha me despertado assim, não sei, vamos Talvez. ver aí, Aí, Guilherme, né? ó. Quem sabe a gente não puxa dessa vez, né? Vamos ver. Mas muito obrigada mesmo. Seja muito bem-vinda. Sempre que quiser, as portas estão abertas. Obrigada pela troca. Aprendemos muito, né, Gui? Porra, demais. Adorei a conversa. O bate-papo foi incrível. Muito obrigado, Nair. Obrigada mesmo. Então, quero lembrar vocês de seguirem a gente nas nossas redes sociais, né? Então, aqui vai estar aqui na tela o QR Code de todas as redes sociais, de todas as plataformas onde a gente, né, divulga o Subjetivando. Então, estejam aí conosco, nos acompanhem. Não deixem de acompanhar a gente, porque se você perde um, a gente sempre fala do antigo no novo, entendeu? Porque é atualização. Isso aí. É isso aí. super gestalt terapia. Então, não deixe de se atualizar no Subjetivando. Vai lá, gente. Ajuda a gente. E, ó, eu ainda não consegui desenvolver um Isso, desafio. desafio, galera. Me ajudem. Vocês A têm que me desenvolver o ajudar. jargão do Gui. Eu preciso desenvolver um jargão. Não consegui ainda desenvolver um. Então, quem quiser e tiver uma ideia, é só deixar nos comentários que eu preciso desenvolver um. Isso aí, nos deu uma ideia. E agora vamos de pergunta surpresa, né? Isso aí, pergunta Ué, não surpresa. acabou? Não, agora tem a pergunta Vocês surpresa. já agradeceram, eu já tô Não, indo mas a embora. gente agradece justamente pra já ser surpresa. Ela tá querendo escapar aqui, Né, galera. da pergunta surpresa. Mas a pergunta surpresa é: qual foi o caso, né, mais peculiar que você já pegou na clínica? Que te marcou, que você lembra que mexeu com você de alguma forma? Eu sei que vai ter vários, né, mas... Sim, me veio um caso de uma vulnerabilidade da função personalidade. Eu atendi uma mãe que perdeu um filho numa situação de muita violência. Uhum. E a violência ele havia praticado e foi um conflito, assim. Um Praticado com confronto. Não, em um contexto fora. Uhum. E ela perde esse filho. E aí ela me chega num sofrimento muito, muito grande, porque havia o sofrimento da mãe que perdeu o filho, mas também da mãe que viu o filho ser muito hostilizado. E assim, por isso que eu falo que a gestalterapia, ela me acolhe muito, porque me dá corpo para acolher essa vulnerabilidade. Porque quando ela conta da história dela, quando ela fala desse lugar de mãe, ela fala da mãe, que é mãe de um filho, que também foi violento. Sim. Só que ela estava ali como mãe. E aí eu não tô ali pra olhar o que o filho fez ou o que não fez. Eu tô ali mãe, com né? essa mãe. E assim, foram encontros dos mais potentes que você possa pensar, assim. Uhum. Dela trazer fotos, dela construir esse processo de luto ali, a gente viver isso.
viver essa vulnerabilidade, acolher esse sofrimento, que é quase que dar para ela conduzir, sabe? Quase que pegar na mão dessa mãe e dizer para ela assim, ó, vamos por esse caminho aqui. Vamos juntos, tô com você. Aqui é possível um acolhimento. E me emocionava muito os momentos com ela, assim, de muita simplicidade de falar do que ela estava sentindo. E uma coisa que ela dizia era que era tão difícil falar que ela estava sofrendo por esse filho. Então, foi uma vulnerabilidade que foi possível acolher e viver ali com ela, acompanhando. Então, se eu posso dizer de um dos atendimentos que me tocaram bastante, que é uma clínica que mexe muito comigo também. Sim. Que é a vulnerabilidade da função personalidade, trabalhar com os desastres, com o sofrimento, com o luto, com as pessoas que estão nesse sofrimento. Né? Então, diria que esse foi um atendimento muito potente. Eu imagino. Foi muito bom caminhar com ela. E é difícil, porque às vezes a gente não tem corpo pra isso, né? É um desafio. Sim, não tem corpo. Então é isso. Terminou meio assim, né? Reflexivo. É uma reflexão. Reflexivo. Ficou Não, batido. mas é isso. Por isso, façam terapia. Exatamente. Isso aí. E eu queria agradecer, então, a todos vocês que nos assistiram, agradecer a Unigran, agradecer também Ao curso de publicidade o curso de propaganda. publicidade por oferecer esse espaço aqui pra gente. Camila! A nossa produção maravilhosa, que se não fosse vocês a gente não conseguiria. Exatamente. E mais uma vez também agradecer, né, a Nair por estar aqui e fazer desse papo um papo Obrigada gostoso. pelo seu sim. É, ó, a gente Sempre. tá levando a Gabi agora pra Gestalt. E aí, Gabi? Sem contar que os fins de semana em Campo Grande, uma vez por mês, é sempre muito renovador. Eu caso semana que vem. Ah, é? Tem que convencer meu noivo, que agora ele já entendeu da psicanálise. Aí agora tem que convencer entendi. ele, entendeu? Que agora, às vezes, eu converso com ele daí sobre isso. Não, mas tem até o 10º semestre. Que daí eu começo a ficar louca com os conteúdos. Aí ele me ajuda. Tadinho. Coitado. Vai por mim, ele tá só te ouvindo. Tá só bugado. Não, Assim, esses dias... aham. Não, esses dias a gente tava lá estudando e tal. Ele falou assim, não, mas isso, não é? Olha aí, leia aí, vê se não é. E era, rapaz. Você E acredita? olha, Já falei pra ele que ele tá no curso errado. então quer dizer que se você é uma boa professora, né? Você é bem didática. Se ele conseguiu pegar psicanálise, né? Talvez pela repetição, né? Só decorou daí. Só certo, decorou. Né? Talvez seja essa opção. Tô brincando. Mas é isso, pessoal. Fechou. Até a próxima. Ó, um beijo pra beijo. vocês. Até mais. O tchauzinho pra câmera do meio.